A cloroquina e a hidroxicloroquina apresentaram resultados positivos, mas ainda preliminares em pesquisas científicas no tratamento da Covid-19. Mas, segundo o Ministério da Saúde, ainda é muito cedo para saber se eles são realmente eficazes. Cloroquina, hidroxicloroquina e remdesivir. Todos nomes de medicamentos nada usuais e que até agora ficavam restritos aos laboratórios de pesquisa farmacológica ou aos grupos de usuários, pacientes de doenças crônicas e graves como lúpus, ou pacientes atingidos por vírus de alta letalidade como o ebola. A Anvisa recebeu relatos de que a procura aumentou depois que algumas pesquisas indicaram que os produtos poderiam ajudar no tratamento da Covid-19. A falta desses remédios pode deixar sem tratamento pacientes com malária, lúpus e artrite reumatoide. Agora, por causa da pandemia de coronavírus, esses remédios ganharam um noticiário. Houve uma corrida temerária às farmácias, que, por um lado, retirou a hidroxicloroquina de quem precisa, como é o caso da Juliana Bastos, que tem lúpus, e contou o seu caso à TV Globo. A partir do momento que eu paro de tomar o remédio, a doença pode entrar em atividade e isso pode ser uma coisa muito séria. Eu posso também estar no leito de hospital, eu posso também estar precisando de cuidados médicos, que é o grande problema hoje no nosso país. E por outro, não garante a prevenção da Covid-19. Isso sem contar os riscos dos efeitos colaterais e da intoxicação pelo uso inapropriado desse medicamento, como lembrou no domingo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Não há ainda fundamento de uso preventivo, vão fazer uma série de lesões auditivas, surdez, lesões hepáticas. Leiam a bula, vocês vão ver, não é uma dipirona, é um medicamento que é organizado para uma determinada doença. Nós vamos parametrizar, principalmente para os pacientes hospitalizados, para a gente começar a ver qual é o funcionamento. Há sim dados promissores que envolvem essas substâncias. Não é à toa que o governo passou a priorizar a produção em escala da cloroquina. Aquelas pessoas que atacaram as farmácias e tiraram os medicamentos de quem precisa e pegaram um medicamento que eles não devem utilizar por pura pânico, não precisem sair correndo para comprar esse medicamento, que esse medicamento o Brasil pode ser até um colaborador para outros países. Mas o que a gente pode esperar dessas drogas no curto prazo? Quais são as pesquisas mais avançadas? Haverá novos medicamentos ou o combate à Covid-19 será com os que já existem? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o médico Mauro Teixeira, que é presidente da Sociedade Brasileira de Inflamação e professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Fique com a gente. Professor Mauro Teixeira, o senhor fala com a gente de dentro do laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste momento, todo mundo espera um medicamento para tratar do coronavírus. A gente já tem algo próximo de ser utilizado em larga escala? Eu diria o seguinte, nesse momento é um momento de espera, é um momento em que as coisas estão sendo testadas e que vários estudos estão sendo feitos. É um momento de se confiar na equipe de saúde que está olhando o paciente ou o parente que está precisando de tratamento. Não há nada que se recomende para a população em geral. Existem estudos que dizem que a gente tem que fazer alguma coisa. Em medicina, a segurança vem em primeiro lugar, sempre. Então, não há, neste momento, uma possibilidade de dar uma recomendação. Use isso porque é seguro e eficaz. Não existe. Doutor, houve uma corrida nos últimos dias às farmácias em busca da hidroxicloroquina. Para evitar uma busca exagerada e prejudicar os pacientes crônicos, a Anvisa classificou a cloroquina e a hidroxicloroquina como medicamentos de controle especial e como infração grave a venda sem a receita branca especial em 2 vias. Há, de fato, algum dado, alguma informação de que esse medicamento pode auxiliar no tratamento do coronavírus? E quais são os riscos de consumir hidroxicloroquina sem indicação médica? Pois então, a hidroxicloroquina é um medicamento que tem alguma evidência de que ele funciona. Mas são evidências muito preliminares. O que eu quero dizer com isso? Existem evidências de que esse medicamento merece ser estudado de forma adequada, usando as técnicas modernas de se desenvolver medicamentos.
né, em se comparar com outros estudos, comparar doses diferentes. Até o momento foram muito poucos pacientes expostos ao medicamento, então não há essa evidência forte de que fala assim, olha, vamos fazer isso e vamos usar em todo mundo. E mais, até o momento, a evidência veio, a que existe, que é pequena e que precisa ser aumentada, ela é para indivíduos mais graves. Isso significa que se eu expor muita gente à cloroquina, corre o risco de ter mais efeitos colaterais. Então, assim, é um momento de espera. Há alguma evidência, mas não é uma evidência que mereça esse uso maciço e essa compra enlouquecida pela medicação. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Então, tem efeitos de toxicidade ocular, tem efeitos que podem de toxicidade por fígado, existem vários efeitos colaterais intestinais que não necessariamente impedem o uso, mas que são significativos. Existem alguns efeitos centrais que são menos comuns e anemia hemolítica, que também não é tão comum, mas pode acontecer. Eu acho que é isso, principalmente, os efeitos colaterais. E de novo, esses efeitos podem ser contornados e tolerados, dependendo da dose, para um indivíduo que usa hidroxicloroquina num contexto de uma doença grave em que eu aceito ter um pouco mais de efeito colateral. Qual é a expectativa do uso desse medicamento para a COVID de uma maneira mais estruturada, mais robusta? Pois é, eu acho que esses estudos estão sendo feitos no mundo todo, nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde está organizando um pouco esse tipo de trabalho. No Brasil existem vários centros, inclusive o nosso, tentando comparar hidroxicloroquina com a própria cloroquina e outros medicamentos. Então, assim, eu acho que existe uma tentativa de se estudar isso o mais rápido e o melhor possível. E aí entra a ansiedade das pessoas, né? O que eu faço até lá? O que você faz até lá é ficar em casa e evitar ser infectado. Ao evitar ser infectado, quem for eventualmente infectado vai para o hospital e vai ser bem tratado, porque tem um leito de CTI que vai impedir a morte da grande maioria das pessoas. Então, assim, o problema do Covid-19, da doença Covid-19, é que ela infecta um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Isso acaba com a capacidade do sistema de saúde em lidar com a doença. Se o sistema de saúde dá conta de lidar com a doença porque são menos casos, a mortalidade vai ser muito menor. Doutor, hoje tem quantos estudos, quantos medicamentos sendo testados aí no mundo para tentar conter o corona? A ordem de grandeza em torno de 10 medicamentos a 20 medicamentos que estão sendo testados em vários países. Alguns estudos já terminaram, demonstraram não eficácia, alguns estão sendo feitos. Eu acho que claramente a cloroquina, a hidroxicloroquina e outros medicamentos estão sendo testados, mas, de novo, a evidência para que isso aconteça não existe ainda. Também tem o Remdesivir, que é um medicamento que foi utilizado na SARS em 2002, 2003, também no surto de ebola. O que a gente sabe sobre a ação dele no coronavírus? Pois é, de novo, o Remdesivir e outros medicamentos, Galidesivir e outros medicamentos nesse momento, eles não são nem aprovados para uso humano em larga escala, né? Eles foram testados em SARS, né, ebola, então são os antivirais que a gente fala de antiviral de amplo espectro, né? Mas são medicamentos ainda que não estão aprovados para uso humano, eles não terminaram todo o processo de testagem que garanta a eficácia e segurança dos mesmos. Então, de novo, esses remédios não estão disponíveis na prateleira, não estão disponíveis, até para os testes clínicos é difícil obter esses medicamentos, porque a produção deles não é em larga escala. Eu acho que são possibilidades interessantes que merecem ser estudadas. E é interessante, né? Hoje o mundo da ciência se misturou com o mundo do dia a dia das pessoas não cientistas. Isso significa que resultados preliminares chegam e as pessoas não interpretam da mesma forma que o cientista interpretaria, né? O nível de eficácia, a relevância de estudo, o número de pacientes, o nível de eficácia, a quantidade de efeitos colaterais, são todas questões que a gente olha para avaliar se eu vou levar à frente o desenvolvimento de um medicamento ou não. As pessoas se preocupam com funcionou ou não é binário assim. Existem muitas outras coisas, inclusive a capacidade de produzir um medicamento
e ser distribuído por bilhões de pessoas no mundo. Essa ânsia, né, essa ansiedade, ela tem a ver não só com o risco da doença ou da cura, mas por toda essa situação que as pessoas estão vivenciando, de isolamento, de prejuízos econômicos colossais que estão relacionados com isso. E a agência de classificação de risco americana Standard & Poor's alerta que a repentina paralisação da economia provocada pela pandemia do novo coronavírus vai causar uma recessão global este ano. Existe como a ciência, por exemplo, pular algumas etapas para garantir um atendimento mais rápido, ou isso é inviável? Eu diria que pular etapa, não, né? O que se está fazendo no mundo todo, e isso é razoável, é que os testes estão sendo feitos, entre aspas, a toque de caixa, buscando recursos de forma absurda, financiando centros, né? Tudo isso custa muito recurso e não é simples fazer. As empresas estão buscando, o CDC, a Anvisa, que é do FDA americano, buscando aprovar a realização desses estudos de forma mais rápida. Então, eu acho que existe um interesse das pessoas em fazer uma análise e os estudos de forma mais rápida. Mas desenvolver medicamento rápido tem risco. A gente não pode liberar um medicamento que funcione em 8 pessoas, mas na hora que você testa 400, 4.000, começam a aparecer efeitos colaterais menos frequentes, mas muito importantes. E aí você começa a matar mais gente do que a própria doença. Isso não pode acontecer. Não acho que há essa ansiedade de se desenvolver um medicamento não pode ser maior do que o risco de causar mal. Nós temos outras coisas a se fazer hoje, né? Nós temos... As pessoas têm que assumir que elas têm um papel, e o papel delas nesse momento é ficar em casa. Aos poucos isso vai se afrouxando, nós ainda vamos ter esse campo por um tempo, as vacinas começam a ser desenvolvidas, os fármacos começam a ser desenvolvidos e aprovados, mas nós estamos falando em meses, né, com boa vontade, alguns poucos meses. Para vacinas, eu diria alguns anos. Essa velocidade visa a segurança dos indivíduos, não é má vontade, não é burocracia pura e simplesmente. Agora, todos esses medicamentos sobre os quais a gente está falando foram produzidos com a intenção de atacar outras doenças. As doenças autoimunes, a malária, o ebola. Nesse momento, existe alguma droga em desenvolvimento apenas para atacar esse novo coronavírus? Eu diria que não há necessidade de ter um medicamento próprio para Covid, para o vírus que causa a Covid-19. O importante é ter alguma coisa eficaz para a Covid-19. Então, boa parte e é assim para toda doença, boa parte de todo esforço inicial é para o que a gente chama de reposicionamento de novos medicamentos. Um medicamento que funciona para hepatite, para HIV, ou para ebola ser testado para Covid-19. Então, isso é sempre assim, porque se eu já tenho outros estudos, eu já tenho uma noção da segurança do medicamento. Agora, vamos pensar assim, existem outras coisas novas, inéditas? Eu conheço alguns laboratórios, nós temos alguns dados sugerindo que isso é possível, mas eu não tenho a experiência clínica com o medicamento, com essa molécula. Então, essa molécula, ela tem que ser usada primeiro em seres humanos, eu tenho que ter toxicologia em animais. Então, assim, esse desenvolvimento de coisas inéditas é sempre mais lento, pelo motivo que eu mencionei anteriormente. Segurança, segurança, segurança. Eu não posso desenvolver alguma coisa que cause mais mal do que bem. Então, é sempre difícil novas drogas, novas vacinas, porque eu viso garantir essa segurança. E existem técnicas para garantir isso que eu não posso furar a fila, porque corre o risco de dar errado lá na frente. Doutor, o senhor está conversando com a gente de dentro do laboratório, né? Como é que tá a vida aí? Uma loucura. Pois a vida está uma loucura. E você imagina que nós não somos um laboratório, ninguém era um laboratório de Covid-19. Mas eu acho que assim, eu fico muito impressionado na universidade, todos os nossos alunos estão falando assim, olha, eu estou à disposição, quero trabalhar, quero contribuir. Eu acho que são pessoas que são treinadas para ajudar no diagnóstico e essas pessoas estão fazendo isso. Então,
Eu fico muito, até arrepio, vendo tanto que a universidade está tentando se prontificar a fazer esse tipo de coisa, de ajudar o diagnóstico. Ela não faz diagnóstico. Fazer diagnóstico é diferente do nosso dia a dia de pesquisa. Mas como tem coisas em comum, as pessoas estão se prontificando e fazendo isso de fato. Isso é muito bom, porque mostra essa união das pessoas para tratar alguma coisa que aflige a todos. Todos temos pais, avós, que vão ser afetados, né? E nós mesmos temos riscos. Essa noção de que é uma gripezinha que não causa nada, ela é errada. Né? Converse com os médicos da Itália. Ele não é uma gripezinha, é uma pneumonia. É uma pneumonia viral grave. Ela pode ser leve? Pode, mas ela mata. E ela mata indivíduos também que são saudáveis, também que são jovens. É menos frequente? Mas ela é grave. Doutor Mauro, descreve pra gente o que ocorre no pulmão nesses casos mais graves. Pois é, e isso eu vou até chamar uma outra coisa que eu vejo algumas pessoas tomando medicamentos para fortalecer o sistema imune, né? Isso não existe. Isso não existe. O nosso sistema imune ele não é fortificado para lidar com as coisas. Essa noção, ela não é correta, né? Vocês imaginam o seguinte, existem poucos estudos para o Covid, porque não deu tempo, mas a gente pode pegar emprestado da influenza, e mesmo a influenza de 1917, que matou a gripe espanhola, 17, 18, que matou muita gente no mundo todo. Claramente, o que acontece é que o vírus, ao infectar as células pulmonares, né, ele causa uma resposta inflamatória no pulmão. E a gente acaba morrendo por essa nossa resposta ao vírus. Então, as células entram dentro do pulmão, entra líquido, isso entope, vamos chamar assim de forma leiga, os alvéolos. Eles ficam entupidos, cheios de líquido, não passa ar. E aí gera o que a gente chama dessa pneumonia. Isso é que leva à morte, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que dar um antiviral, eu tenho que tentar evitar que essa inflamação aconteça. Não existe nada ainda para nenhuma doença viral grave, essa coisa que diminua a inflamação. O que a gente tem é antivirais, por exemplo, para influenza, não para Covid. Eu acho que existe uma tentativa de se desenvolver coisas também para evitar essa inflamação, né? Tentando para as pessoas entenderem um pouquinho como é que funciona. Olha, o vírus é o que a gente chama parasita intracelular obrigatório. Ele só multiplica dentro de uma célula. O vírus não multiplica no ar, igual num lago, numa outra coisa, né? Numa superfície, uma bactéria eventualmente poderia. O vírus precisa de uma célula para se multiplicar. E o sistema imune nosso sistema de defesa, para matar um vírus, o que ele faz? Ou ele produz um anticorpo que vai inativar o vírus, ou impedir que o vírus entre dentro de uma célula, ou vai matar aquela célula que está infectada. Então, quando a gente tem uma resposta imune, a gente mesmo acaba gerando um pouco de doença nós mesmos. Então, você entende por que não existe a ideia de aumentar a função do sistema imune? Porque, eventualmente, se você aumenta muito a função do sistema imune, você gera mais pneumonia e mais morte. O que se tem que fazer é responder de forma correta. E nós estamos aprendendo o que é isso aos poucos. O Ministério esclareceu que agora, com a transmissão coletiva do vírus no Brasil, todas as pessoas que têm sintomas de gripe são considerados casos suspeitos do novo coronavírus. E aí não dá para testar todo mundo. Mas informou que vai comprar nos próximos dias 10 milhões de testes rápidos que ficam prontos em 5 minutos. A ideia é, daqui a algum tempo, adotar uma estratégia semelhante à da Coreia do Sul, com testagem no sistema de drive-thru nos grandes centros urbanos. Doutor, e sobre testagem? O governo brasileiro anunciou que vai iniciar a testagem, tem aí 10 milhões de kits de testagem. O senhor acha que é o caso de testar todo mundo, como fizeram países asiáticos, como fez a Coreia? Tem que concentrar em alguma parcela específica da população ou não? O que a gente tem que fazer em termos de testagem? Pois a testagem tem outros problemas da testagem, né? Você tem que tirar a amostra tem que chegar em determinado lugar, mesmo que você faça o esquema de drive-thru, alguém tem que interpretar, tem que liberar um laudo. Então existem
verdadeiras infraestruturas que funcionem em volta disso e claramente garantindo o controle de qualidade dessa testagem. As máquinas têm que estar disponíveis, além dos kits, isso tem que estar no país inteiro, então não é uma tarefa muito simples, isso claramente vai demorar algum tempo. Provavelmente não vai ser útil nesse momento da epidemia, em que as coisas estão subindo de forma muito assustadora e que a gente espera que daqui a 1 ou 2 semanas, com o distanciamento social, a curva comece a diminuir de intensidade. Tá? Então, no meu entender, nesse momento, tem que se preocupar muito com os profissionais de saúde, muito. Nós temos que preocupar muito com os indivíduos mais graves, garantir o diagnóstico deles, tá? E o distanciamento social. Agora, você imagina, as pessoas vão começar a voltar para casa, e voltar para o trabalho, e a interagir uma com as outras, e vai ter doença ainda. Tá? Então, nós estamos falando de daqui a 1 ou 2 meses, a nossa capacidade de teste já deve ter aumentado, a distribuição desses testes já vai ter aumentado. Eu acho que, nesse momento, a testagem em maior quantidade deve ser muito útil para garantir que, na hora que as pessoas comecem a voltar para a vida usual delas, quem tiver doença, eu afasto aquela pessoa e não todo mundo. Então, e isso dá tempo até dos testes chegarem às pessoas, né? Então, eu acho que tem um valor, sim, a testagem. Eu acho que nesse momento é difícil e acho que com o tempo essa testagem vai se distribuir e ser mais útil do que é agora. Dr. Mauro Teixeira, muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo seu trabalho. Até a próxima. Obrigado a você. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de serviço relacionado à pandemia de coronavírus está gratuito no site, não precisa ser assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.